Obrigada, professora. No primeiro momento, eu dei as boas-vindas enquanto vice-diretora da escola. Nesse momento, a minha fala já é como a minha posição dentro do Conselho, que é do Conselho Regional de Administração, que venho atuando já há algum tempo e tem desses duas últimas gestões, que estão 4 anos, eu estou com esse cargo da Diretoria de Desenvolvimento, volte aí, Diretoria de Desenvolvimento Profissional e Institucional. Então, essa é uma diretoria de muita responsabilidade, e aí a gente vai explicar um pouquinho. Eu queria agradecer aqui a participação e as palavras da Maria Bernadette, e também eu acho interessante que, como o professor vai fazer uma palestra daqui a pouco, eu vou seguir com ele, eu disse, gente, preciso falar primeiro, porque eu tenho que ir embora, que não sei o quê. Mas eu vi que tem, olha, a série do pensamento, desde a história de Karine, do esclarecimento dela, da fala do senhor Carlos Antônio Melo, né, do sindicato, explicando, e agora essas inquietações, né, de Cristina a respeito do que é um conselho, qual é o nosso papel, qual é a nossa participação nisso. Então, eu vou colocar um pouquinho da nossa história do conselho. Eu vou pedir para ficar um pouquinho em pé, porque eu não consigo ver os slides. E aí eu resumi para poder facilitar a nossa fala, porque eu sei que todo o tempo aqui é exíguo, e aí a gente termina se perdendo. Então, a nossa profissão de administração surgiu a partir dessa lei 4.769, em 1965, que regulamentou a profissão. Mas vejam que ela passou exatamente uns 20 anos nessa luta para ser registrado, né? Porque esse foi o resultado dos primeiros administradores brasileiros, que eles viram a necessidade de proteger legalmente os direitos dos administradores, estava exatamente nesse período, nessa luta que vocês estão hoje. E a necessidade de definição clara das atividades privativas do administrador. Esse é o nosso problema. E ela colocou uma coisa muito importante, quer dizer, o secretário atua na empresa, atua no serviço público, atua no consultório médico, atua no do advogado, né, secretariano, advogado. Então, tem várias áreas. Então, o que é específico para a atuação do secretário? A mesma dúvida, a mesma a luta a gente vive com essa sedimentação de dizer assim, olha, você é administrador, vai ocupar essa função, são essas tarefas específicas, porque nós tivemos assim, quando começou a profissão, o cidadão dizia, vou fazer vestibular para administração. O que, meu filho? Nós não temos fazenda, você vai ser administrador de fazenda, porque era a ideia que era essa, né? O que é administrador de fazenda, qualquer coisa se chama administrador, né? Então, passe aí. Então, foi nessa época da era Vargas, na década de 30 e 40, que a administração começou a ganhar espaço. Então, o presidente sentiu necessidade de que os cargos administrativos tivessem alguém com a formação específica. Tanto que a Fundação Getúlio Vargas, ela foi criada em 1944 e foi a primeira a oferecer a turma de administradores. Então, vocês vejam, 44 para 65, quando ela foi regulamentada. Então, isso foi um tempo muito grande para que tivesse o reconhecimento, né? Então, como ela foi criada com essa história de ter a expertise na área, conhecimentos técnicos específicos, quando nós fomos registrados como profissionais, nós fomos chamados de técnicos de administração. Eu mesmo tinha minha primeira carteira profissional, era técnico de administração. Essa expressão técnica não significa que era nível médio, era nível superior, mas o que é que dizia? Eram experts da área, então por isso que eram técnicos de administração. Passe aí. Então, nessa lei, nós ficamos como técnico de administração, integrando o grupo de Confederação Nacional das Profissões Liberais. E aí o sistema foi criado, o CFA, que era o Conselho Federal de Técnicos de Administração, e os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração. Nesse período chamavam regionais porque, por exemplo, aqui a Bahia atendia a Bahia e Sergipe. Não era cada um que tinha o conselho, cada estado. Hoje não. Agora, recentemente, a semana passada, nós estivemos num evento do Conselho Federal, um encontro nacional de administradores, e lá estavam festejando, porque nós temos em todos os estados, hoje temos um conselho regional. Né? Amapá e Rondônia parece que foram os últimos a serem instalados. Então, passamos a serem chamados administradores a partir dessa lei, veja bem, 20 anos depois.
Em 1985, a Lei 7.321 foi assinada pelo presidente José Sarney, e com um projeto de lei do deputado Celso Peçanha. Então, exatamente essa luta. Vai no Congresso e luta, e luta, e luta, e conseguimos passar para, em vez de técnico de administração, ser chamados administradores. Então, essa foi a função que foi criado, né, esse sistema. Fiscalizar o desempenho da profissão e expedir as carteiras profissionais, porque só poderia exercer a profissão quem tivesse aquela carteirinha. Ora, essa foi a primeira ideia ao ser criado. Quer dizer, não tinha necessidade de fiscalizar a qualidade, porque os primeiros cursos da Fundação Getúlio Vargas, depois veio para aqui para o Nordeste a Escola de Administração, lá em São Paulo é a ESP. Então, eram cursos que eram bem formados. Então, você não tinha preocupação de que o administrador estivesse mal formado. Eram cursos abalizados. Mas depois, a gente começou a preocupar. Esse boom da administração era a preocupação exatamente de você ter administradores capacitados. Não interessa você chegar lá e registrar qualquer um. Você tem que ter o exercício garantido por profissionais com competência. Então, começou o Conselho Federal a se aproximar do MEC. E aí, ele integrou a comissão especial, constituída pelo Conselho Federal de Educação, para a reformulação do currículo mínimo dos cursos de graduação. Antigamente, nós tínhamos um currículo mínimo. Depois, tivemos as diretrizes curriculares. Na década de 90, ele busca, né, a qualidade da formação dos administradores. Depois, eles passam a representar os estados em vez de regiões, e também foi aprovado o Código de Ética Profissional também nessa década. Aí foram as conquistas que foram na área de educação, tipo a preocupação com a qualidade. Então, a participação do Conselho Federal na Comissão de Especialistas de Administração em 1993, depois, o primeiro seminário de avaliação do curso também foi promovido pelo Conselho Federal em 1994. Ele participou como observador externo, não como elaboração, mas para ver o tipo de prova, nos chamados provões, né, que é o Exame Nacional de Curso. E em 2004, o Conselho Federal defendeu em audiência pública as diretrizes curriculares do curso de administração. Então, vejam que ele participou quando era currículo mínimo e participou também nas diretrizes curriculares. Eu procurei até para ver qual era a lei que estava, mas eu não consegui localizar, porque agora eles também vão fazer parte da avaliação para aprovação de novas aberturas de escolas particulares de cursos de administração. Então, por quê? As comissões, elas são montadas assim, com a visão. Eu mesmo já participei de comissão em São Paulo. Então, você vai ter um critério técnico de ver a avaliação se aquele curso tem capacidade de funcionar. Mas o Conselho Regional, ele pode ver, vamos dizer, nessa área aqui, já tem bastante curso de administração. Mas se aparecer um curso com determinada vertente, uma coisa nova, que vai incrementar ou vai facilitar a especialidade, a habilitação daquele profissional, então, ok, pode ser que ali seja adequado abrir. Então, o Conselho Federal e os conselhos regionais vão poder também participar nesse processo. Então, é uma conquista também que eu acho interessante. Então, também, sempre houve essa parceria do Conselho Federal com a ANGRAD, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, pelo zelo da qualidade. Então, a senhora Maria Bernadette falou muito na parte da qualificação dos secretários. Eu acho que a gente tem que se preocupar, não só, né, naquela coisa de fiscalizar por fiscalizar. Quando você chegar com a carteirinha, sabe o que está falando, fiscalizar, e você não pode. Não é só isso, porque eu acho que também tem áreas específicas que devem ser exercidas pelo secretário, como tem áreas específicas da área funcional da administração que devem ser exercidas por administradores. Mas é você se preocupar com a qualidade do profissional. Então, essa preocupação com a formação, com o aperfeiçoamento, de estar trazendo sempre a pessoa para áreas e a aproximação do Conselho com as instituições de ensino, isso é fundamental. Então, essa missão do Conselho, né, promover a difusão da ciência da administração e a valorização da profissão do administrador visando a defesa da sociedade. Exatamente. Então, vamos entregar, porque eu sempre faço uma comparação
da empresa com organismo vivo. Se a gente pega e bota profissional mal formado, incapaz, vai quebrar aquela empresa. Se quebra a empresa, é um impacto social enorme. Então, a gente tem que ter responsabilidade de colocar profissionais que possam tocar as organizações, sejam elas públicas, privadas, não governamentais. Eu coloquei isso aí, gente, que é para vocês verem a atuação a estrutura, né, do conselho. Que eu imaginei que vocês estão se estruturando como conselhos, então ver as áreas que nós temos. Então, a atual presidente, a professora Tânia Dias, é a presidência, a vice-presidência, a diretoria administrativa e financeira, que fica exatamente com essa parte administrativa interna do conselho e a administração dos recursos, que são a arrecadação da contribuição de todos os associados. A diretoria de fiscalização e registro, que exatamente registra os administradores e fiscaliza nos órgãos, é uma diretoria que é a responsável de ir de ver os editais, essa coisa dos editais para ver se vai sair. Essa é uma luta, porque você imagine que sai de edital para gestor público, profissional de nível superior de maneira geral. Ora, gente, gestor público, com este nome você ainda coloca para administrador, um profissional de nível superior de maneira geral, teria que colocar administradores, já que você tem tantos cursos de administração nesse país, né? Volte aí um pouquinho. Então, e essa diretoria que eu desempenho, que é o desenvolvimento profissional e institucional, que é muito importante, porque é essa preocupação da inter-relação com as unidades de ensino, com as instituições que estão formando os administradores, trazendo de perto para a gente estar vendo quais são as dificuldades que estão tendo na sua condução da formação. E aí eu trouxe algumas atividades para vocês observarem. Passe aí. Então, essa realização dos eventos, por exemplo, a comemoração do Dia do Administrador, no dia 9 de setembro, geralmente se faz um evento grande lá no Centro de Convenções, e sempre se traz um palestrante e se homenageia um administrador chamado administrador emérito. Esse, normalmente, são mais de 1.000 pessoas nesse evento, então é um evento grandão. Os seminários temáticos, o ano passado a gente fez um seminário sobre mediação e arbitragem, que é uma área nova da administração, porque nós vimos, a gente está acostumado a ver muito Fantástico, né? Aquelas crises, né? Que mostram lá, poderia estar aquela mediação. Então, isso, os próprios advogados têm incentivado. O professor Celso sempre fala para que a administração precisa fazer isso, porque, às vezes, a mediação, você resolve, né, a negociação ali, não precisa entrar nas filas da justiça. Então, com a negociação, agora também não é qualquer dizer assim, vou abrir um escritório de mediação, não existe isso. Então, o Conselho fez uma parceria com a Associação Comercial da Bahia, em que pode atuar em mediação e arbitragem em parceria, porque tem a Câmara específica, né? A gente diz assim, qual é o fórum específico para que aquilo valha como acordo? Então, ali a Associação Comercial é o nosso parceiro na história. E nós fazemos também, assim, esse ano nós fizemos um seminário de logística no primeiro semestre, e foi tão demandado que foram mais de 100 pessoas, e agora a gente vai fazer o segundo no dia 14 de outubro. Eu convido até vocês, né, que vocês quiserem, vai abrir inscrições, é só ver o site do CRA, que eles vão dar a orientação de como escrever. Foi tão demandado, nós ficamos com gente em pé, que a gente aumentou, era um lugar que tinha 110 pessoas, terminou sentando todo mundo apertadinho para 140, e agora a gente conseguiu um auditório maior de 240 pessoas. Então, se vocês quiserem se inscrever, eu recomendo, porque realmente foi muito demandado, o pessoal gostou muito. Então, esses seminários temáticos têm a ver exatamente com essa aproximação do Conselho, com a formação dos administradores. Tá?